Glória a Deus. Convido os irmãos para nós abrirmos a nossa Bíblia, para nós fazermos uma leitura da palavra do Senhor, onde está escrito em Levítico capítulo 6. Glória seja dado o nome do Senhor. Levítico, aleluia, capítulo 6. Um dos primeiros livros da Bíblia. Glória a Deus. Capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 8. A lei do holocausto é o título deste texto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirar suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia por esta palavra. Vamos dirigir ao Senhor mais uma oração, em seguida vamos já entrar no ensino da palavra do Senhor. Deus eterno, maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia. Senhor, neste momento especial, Jesus, nós queremos te agradecer pela vida dos irmãos que estão nos assistindo, dos que estão aqui no templo cultuando ao Senhor nosso Deus. Ó Deus, a honra e a glória é somente a tua, meu Senhor. Meu Deus, o louvor é direcionado somente para exaltar e engrandecer ao teu santo nome. Continue, Senhor, com as tuas mãos estendidas sobre nós, enchendo-nos da tua graça e da tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hoje eu estava estudando uma palavra para trazer para os irmãos nesta noite. Eu ia falar sobre concerto, pacto, aliança, em que o Senhor fez com os patriarcas. E Jesus é o nosso concerto perpétuo do que nós vivemos hoje e que o Senhor fez pelas nossas vidas, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor colocou em meu coração esta palavra, a qual eu acabei de ler, em que se refere sobre o holocausto, ou o holocausto, e a oferta que era queimada sobre este holocausto. Então, quando se fala sobre holocausto, nós devemos associar sempre a palavra oferta, porque sobre o holocausto é onde se põe a oferta que é oferecida
ao Senhor nosso Deus, como é o caso aqui desta lei, deste mandamento, que o Senhor pediu para Moisés ainda na tenda da congregação, para instruir aos filhos de Israel, que quando eles trazessem oferta para oferecer ao Senhor, os vossos gados, as vossas ovelhas e as vossas vacas, o Senhor deu ali uma ordenança de como seria essa oferta. Essa oferta, ela não poderia ser trazida de qualquer forma, não era qualquer oferta. O Senhor deixou bem claro no capítulo 1 e no versículo 3, um requisito para que a oferta deveria ser oferecida ao Senhor. Ela não deveria ser uma oferta com manchas, com defeitos, com algum problema. Esta oferta deveria ser extirpada, ao menos trazer para o sacerdote, no caso aqui o sumo sacerdote Arão e seus filhos. Eles não poderiam oferecer ao Senhor uma oferta defeituosa, a qual o Senhor nosso Deus, embora eles oferecessem ao Senhor, o Senhor não receberia estas ofertas. A palavra oferta significa aquele que se aproxima, e o holocausto é aquele que sobe. Então, quando nós vemos o holocausto, procurar alguma imagem sobre o holocausto, a gente sempre vai ver, ou na maioria das vezes, ver uma fumaça, o altar do holocausto. Por isso que dá-se o nome holocausto, aquele que sobe. Aleluia. Esta fumaça é porque a oferta, ela foi queimada sobre este holocausto, ou ardida, ou ardendo. Tem Bíblia que fala que ela arde, e outras que ela fala que foi queimada. E o fogo sobre este holocausto, ele nunca deveria ser apagado. Era de manhã até a noite. Quando estivesse cinza sobre este altar, haveria homens santos, homens separados para este ofício, para que toda manhã eles tirassem a cinza deste holocausto ou deste altar e colocaria lenhas novas, para que o fogo continuasse sendo a lenha continuasse sendo queimada sobre aquele altar, e deveria sempre ter oferta de modo contínuo, em que o povo oferecia a Deus. A oferta sempre estava associada com alguma coisa. No versículo que nós lemos, no versículo 12, no final disse que: e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então nós já vemos aqui uma explicação de que sempre quando houvesse o fogo sobre o altar, haveria uma oferta. E essa oferta, ela tinha um propósito. Ela não era oferecida aleatoriamente, sem um motivo, sem uma finalidade. Este nome pacífico, ele quer dizer ofertas de ações de graças ao Senhor nosso Deus. Nós vemos uma referência em Levíticos. Se os irmãos voltarem umas folhas antes do que nós lemos, no capítulo 3 de Levítico, no versículo 1: e se a sua oferta for sacrifício pacífico, e se a oferecer de gado macho, e oferecerá sem mancha diante do Senhor nosso Deus. Essa oferta pacífica, como aqui no caso que nós lemos, era uma oferta de gratidão a Deus. Era uma oferta que todos os dias, ou todo momento, em uma ocasião muito especial, que quando o Senhor ordenava a bênção sobre a vida do seu povo, condicionada com a obediência que ele deveria ser exclusivamente ao mandamento que Deus tinha lhe ordenado através do seu servo Moisés, eles receberiam esta bênção e ia até o tabernáculo, ia até ali ao sacerdote e trazia a sua oferta. E aquela oferta, ela era apresentada ali ao sacerdote. O sacerdote avaliava e via qual era a finalidade desta oferta, e ele agora queimava esta oferta.
e a fumaça, ela se erigia ao céu, significando que Deus recebeu aquela oferta que o seu povo trouxe para ser queimada. Então, ofertas pacíficas, as gorduras deveriam ser queimadas. No versículo 13, fala que este ato contínuo, este ato perpétuo, ele deveria acontecer. O versículo 13 fala: o fogo arderá ou queimará continuamente sobre o altar e não se apagará. E nós vemos, meus queridos irmãos, que o altar, ele desde os patriarcas, antes do povo sair do Egito, nós vemos que no capítulo 8 de Gênesis, nós vemos um exemplo de uma pessoa que edificou ali um altar. Como diz para os irmãos, um altar edificado deve estar associado com uma oferta que deverá ser oferecida a Deus. Gênesis no capítulo 8, versículo 20, diz da seguinte forma: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou, e suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir a todo vivente como eu fiz. Então nós vemos aqui que a oferta foi oferecida, mas sempre deverá ter uma finalidade daquilo que eu ofereço ao Senhor nosso Deus. Noé edificou ali aquele altar devido à grandiosidade que Deus fez em favor da sua família, quando o Senhor a reservou ali naquela arca, e o Senhor a consumiu todos os seres viventes daquele dia por causa da água do dilúvio. E Noé entrou na arca com a sua família, e o Senhor guardou aquela família. E depois que Noé recebeu a ordem de Deus dizendo: sai, tu e a tua mulher e teus filhos, a mulher de teus filhos contigo. E quando ele sai, aleluia, ele recebe a bênção de Deus, a bênção do Altíssimo, devido à sua obediência ao Senhor nosso Deus. E o Senhor ali, depois que Noé ofereceu este altar ao Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus aparece a ele e lhe faz-lhe um concerto perpétuo, que até hoje nós vemos o sinal de Deus. No versículo 1, o Senhor ordena a bênção sobre a vida de Noé. No capítulo 9, versículo 1, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei toda a terra. O Senhor ordenou a bênção na vida de Noé, dele ser fiel ao Senhor, dele ter recebido ali a ordem, um projeto magnífico de Deus para salvar ali a sua família. E quando ele sai, ele oferece o Senhor nosso Deus uma oferta de adoração ao nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia fala que o Senhor agora cheira aquela oferta, e o cheiro foi suave, o cheiro que sobe, aleluia. Como eu disse, o significado da palavra holocausto, aquele que sobe. E nós vemos aqui um exemplo, que a oferta que Noé ofereceu a Deus, ela subiu como cheiro suave, e o Senhor nosso Deus agora cheirou aquela oferta, aleluia. E Deus disse: olha, não tornarei mais a amaldiçoar, aleluia, o homem, porque o seu coração é má desde a sua meninice. Louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo nós vemos de Abraão, no capítulo 12, no versículo 7 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículo 7. O Senhor
ele apareceu a Abraão agora. E nós vemos que o Senhor dá a Abraão ali uma promessa. E essas promessas o Senhor já havia falando com ele. No capítulo 2, versículo 2 deste mesmo capítulo, nós vemos que o Senhor fala do que o Senhor faria com ele. No capítulo 3, o Senhor fala também como que seria a vida de Abraão. Aleluia. E Abraão, quando chega a Canaã, ele pisa os seus pés na terra em que o Senhor tinha prometido para ele e para a sua descendência, mesmo ele não, aleluia, tendo um filho, mas o Senhor já tinha prometido que ele seria pai de uma grande nação. E a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo em Romanos, fala que Abraão creu, e isto lhe foi imputado como justiça. E o Senhor agora aparece a Abraão no versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão, disse: a tua semente darei esta terra. E Abraão, confiando ele agora edificou ali um altar ao Senhor, aonde o Senhor tinha aparecido para Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Retornando no livro de Levítico, onde nós estávamos lendo, no capítulo 6, nós ouvimos e nós aprendemos, não vamos entrar aqui muito em detalhe, em Levítico capítulo 6, em que o povo de Deus, na época de quando Moisés ordenou, eles deveriam trazer uma oferta a Deus, e o sacerdote pegaria aquela oferta, colocaria sobre o altar do holocausto e queimava aquela oferta, e o Senhor nosso Deus a recebia. Nos dias de hoje, meus queridos irmãos, aleluia, nós bem sabemos que para nós oferecermos ao Senhor uma oferta, não precisa nós vir até o templo trazer aqui um animal, trazer uma ovelha, uma vaca, com algumas finalidades para oferecer ao Senhor nosso Deus. Hoje nós pegamos como exemplo outros modelos de ofertas que nós devemos apresentar ao Senhor nosso Deus, aleluia, mas que desde que ao objetivo e a finalidade, o propósito da nossa oferta oferecida ao Senhor nunca deve ser mudado. O povo de Deus, eles tinham o seu propósito, a sua finalidade, os objetivos daquelas ofertas que eles traziam para Deus. E nós hoje só mudamos o modelo da oferta, mas o objetivo, os propósitos, a gratidão, as ações de graças, elas devem ser permanecidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, qual é a oferta que nós devemos arder no nosso holocausto, nas nossas vidas, que é o altar do Senhor? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, peço para os irmãos abrir a vossa Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 22, nós vamos ver que o Senhor Jesus, através do apóstolo Pedro, ele fala de uma oferta que nós devemos arder no nosso altar e apresentar diante de Deus. 1 Pedro no capítulo 1, versículo 22. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz da seguinte forma o versículo: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal. Já uma das ofertas que nós atentamos, qual esta que o apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos queimar no nosso altar, nas nossas vidas, e oferecer diante de Deus. O amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro.
Esta é a primeira oferta que eu destaco aqui nesta noite, nas nossas vidas. Aleluia. É oferecer ou queimar ou arder. Aleluia. O amor fraternal, o amor não fingido de uns para com os outros. O apóstolo Pedro diz: amai-vos ardentemente. Ou seja, aquele amor que até pega fogo, aqui de forma literal, de forma de outro significado, mas ardentemente uns aos outros com um coração puro. Vejamos que a oferta, quando Moisés ordenou, deveria ser uma oferta sem mancha e uma oferta pura. Só desta forma que Deus receberia do seu povo. Hoje, da mesma forma, como eu disse para os irmãos, o propósito ele continua sendo o mesmo, mas a oferta ela foi mudada. Olha aqui, a oferta é que eu devo arder no meu altar um amor fraternal não fingido, com um coração puro, um coração sem mancha, um coração imaculado, um amor verdadeiro uns para com os outros. Eu devo queimar no meu holocausto, no meu altar que eu estou sendo, que eu edifiquei, a qual eu sou o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Se nós vermos em Romanos no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz da seguinte forma: no capítulo 12 aos Romanos, no versículo 10. Vamos ler até o 9 e 10. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente. Cordialmente significa franco, um amor sincero. Amai-vos de um amor sincero, um amor não fingido, uns para com os outros, com amor fraternal. O amor fraternal é semelhante a um amor que eu tenho de um irmão da minha casa, que é o mesmo irmão, do mesmo pai, da mesma mãe, aquele amor íntimo. Este é o amor fraternal. Então o apóstolo São Paulo ele diz para que nós devemos amar os irmãos em Cristo, um amor não fingido, com um coração puro, um amor fraternal, cordial. Ele deve ser queimado no meu holocausto, aleluia, e ofereço para que assim mesmo ele venha, o Senhor nosso Deus venha cheirar esta minha oferta e sentir um cheiro suave nela, aleluia. Então, meus irmãos, vamos aprender: oferecer ou queimar a nossa oferta em nosso altar é primeiramente o amor fraternal, um amor não fingido, um amor cordial, um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No versículo 11 ele disse: não sejais vagarosos ou lento no cuidado, ou na prudência, na atenção, no zelo. Eu não posso ser lento no tocante à prudência, à atenção, ao zelo, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Este é o amor que o apóstolo Pedro está dizendo: amai-vos ardentemente. Todos os dias
eu devo queimar essa oferta no meu altar, aleluia, na minha vida, no meu coração, chamada o amor não fingido, um amor cordial, um amor franco, um amor verdadeiro, um amor com coração puro, porque assim o Senhor nosso Deus, Ele recebe tais ofertas das quais nós venhamos oferecer a Ele. Então, meus queridos irmãos, a primeira oferta que nós apresentamos é ardentemente um amor não fingido, um amor verdadeiro com um coração puro. Aleluia. Leia Levítico novamente no capítulo 6, pegando outra referência que deve ser queimada, uma oferta no nosso altar. Aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esta chama, esse desejo de eu queimar a oferta, qual falei, do amor não fingindo, o amor sincero, o amor cordial, ele nunca deve ser apagado. Todos os dias, este fogo que está ardendo sobre o altar, ele deve ser renovado todas as manhãs. Aleluia. Assim como a aurora se renova, aleluia, desde a manhã, aleluia, até chegar um dia perfeito, aleluia, o sol escaldante, o sol radiante, assim também deve ser o fogo em nosso altar, queimando a oferta do amor verdadeiro. Também nós devemos queimar em nosso altar a oferta de ouvir a palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 24, nós vemos uma narração, aleluia, quando Jesus Cristo, ele aparece para dois discípulos no caminho de Emaús, naquela aldeia que fica, a Bíblia fala que ficava 60 estádios, aproximadamente 12 quilômetros. Esses homens estavam caminhando, e nós vimos que o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, e agora eles saem, aleluia, no versículo, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E estes jovens, os irmãos conhecem bem aqui a narração, que eles estavam falando de uns para com os outros, de tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus, do seu ministério, falado dos milagres, da manifestação do reino de Deus que nós falamos, aleluia, na sexta-feira, manifestado através de Jesus, através dos milagres, da salvação, da libertação. E aqueles homens ficaram entristecidos, falavam que os fariseus tinham prendido Jesus, e Jesus foi morto, posto ali sobre o madeiro na cruz, e já tinha 3 dias que tudo isso tinha acontecido, e de repente Jesus aparece para com eles, e começa a perguntar o que estavam falando, e eles falavam: você não está sabendo do que está acontecendo durante esses dias? Mataram Jesus, o Nazareno, homem poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E Jesus começaram ali a falar, começando a ensinar desde Moisés, os profetas, e explicando, aleluia, e mostrando nas escrituras aonde estava falando de Jesus. Desde Moisés, os profetas, falando de forma minuciosa, abrindo as escrituras e ensinando. E chegou em determinado lugar, Jesus fez que dava continuidade ao caminho, e eles constrangeram ali com Cristo, dizendo: olha, o sol já declina, fica aqui conosco. Jesus ficou com ele naquele momento,
E chegando naquele lugar, ele abençoou o pão. E quando os olhos, Jesus já não estava mais com ele naquela casa. E onde eu quero dizer está no versículo 32 de Lucas capítulo 24. E disseram um para com o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Louvado seja o nome do Senhor. Outra oferta que a igreja de Cristo, os servos de Deus, deve arder em seu coração, essa oferta de abrir as Escrituras e aprender naquilo que está escrito, para que nós não sejamos, aleluia, cegos, inécios e tardos de coração, para não compreender a palavra do Senhor nosso Deus. Estes jovens, estes discípulos, Jesus precisou aparecer para com eles e abrir as Escrituras e explicar, aleluia, desde Moisés, os profetas, aonde estava falando do Cristo, aonde estava falando do que Cristo iria padecer, mas ao terceiro dia o ressuscitasse, aleluia, dentre os mortos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vejo uma situação, meus queridos irmãos, os irmãos que estão nos ouvindo, essa oferta ela deve queimar, meu querido irmão, no seu coração. Neste tempo que nós estamos vivendo, aleluia, alguns já se acomodaram, alguns já trocaram as Escrituras, já abriram as Escrituras para abrir outras coisas, para satisfazer a sua própria vida. Mas Jesus nos ensina a queimar esta oferta, a arder em nossos corações, a oferta chamada ouvir a palavra de Deus, queimar em nosso altar todos os dias o fogo, o desejo de abrir as Escrituras e entender, aleluia, do que nelas estão escrito. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo 3, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele disse: é importante nós pegar esta oferta e arder, queimar ela no nosso coração todos os dias, porque ela é uma oferta poderosa, ela é uma oferta imaculada, ela é uma oferta que muda a história de uma pessoa, a quando atenta a ela, atenta e guarda em seu coração para praticá-la. O apóstolo Paulo diz no versículo 16 de 2 Timóteo 3: toda a Escritura, a mesma Escritura que Cristo abriu para esses discípulos, toda a Escritura, primeiramente, ela é divina, inspirada, divinamente inspirada. Segundo, ela é proveitosa. Nada do que está escrito nesta palavra, ela cai por terra antes de cumpri-la. O Senhor disse para Isaías, no capítulo 55, que a palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia, sem antes apraz aquilo que ele enviou. Então nós vemos que a oferta que eu estou explicando para os irmãos, que deve ser ardida em nosso coração, ela é divinamente inspirada, ela não é do homem, ela não é inspirada pelo homem, ela não tem um ato de persuasão do homem, e ela é proveitosa para ensinar. Isso que nós devemos entender, que essa oferta que eu estou falando para os irmãos arder em nosso altar, ela nos ensina, a palavra de Deus, ela nos ensina. Segundo, ela nos faz a redarguir a nossa mente,
Às vezes eu não conheço a falha do irmão, não conheço o que o irmão está passando, o que a outra pessoa está passando. Mas quando eu abro esta palavra e leio ao homem, o homem que está me ouvindo atentamente, ele passa a redarguir em sua consciência. Um exemplo está em João capítulo 8. Quando Jesus estava naquele lugar, e chega ali uns homens com a mulher apanhada no ato de adultério, e eles querendo ali pegar Jesus em alguma situação, e disse: mestre, olha, pegamos esta mulher no próprio ato de adultério, e a lei que nos mandou Moisés, que as tais seja apedrejada. E tu, o que nos dizes? E nós sabemos que Jesus abaixou e começou a escrever com seu dedo em terra, e ele, levantando os seus olhos, disse: se alguém dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra esta mulher. E neste momento a palavra do Senhor diz que eles começaram a ter consciência, a redarguir. Eles começaram a analisar. A palavra de Deus é esta: quando nós ouvimos, ela é proveitosa para ensinar e para nos redarguir. E nós começamos a analisar, a colocar no nosso pensamento, a ver o que eu não estou de acordo com esta palavra que eu estou ouvindo. E isso é redarguir, é trazer a consciência, trazer uma análise da nossa vida. Então a palavra de Deus ela é para isso, ela é para redarguir o homem, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos também a outra oferta que deve ser queimada, como eu disse no início, as ofertas pacíficas de ações de graças. O cristão, ele deve todos os dias arder esse fogo continuamente sobre este altar, e nunca se apagará o fogo que queimará a ofertas pacíficas, a oferta de ações de graças, a oferta de comunhão a Deus. Se nós vemos uma passagem em Lucas, também no capítulo 17, nós vemos que um homem, ele queimou essa oferta. Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, diz: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz e dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Versículo 16: e caiu aos seus pés, aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse-lhe: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé, ela te salvou. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo também diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e no versículo 17: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vemos
e pegamos como um exemplo prático deste leproso, aleluia, ele vendo o milagre que aconteceu na sua vida, eles deveriam ir mostrar ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse analisar com um olhar clínico e verificar se este homem poderia ir para o leprosário, sair da cidade, ou ele estaria sarado e poderia retornar e se ressocializar ao meio do povo. Mas quando ele foi para mostrar ao sacerdote, para analisar a sua situação, ele viu que durante a sua caminhada, eles estavam limpos. Todos eles ficaram limpos. Mas a Bíblia diz que um deles percebeu que estava limpo, que estava são, que estava sarado. E agora ele voltou. A Bíblia diz no versículo 15: e vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, aleluia, dando-lhe ações de graças, porque o Senhor o havia curado, aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E o Senhor Jesus, Ele recebe, aleluia, o amor, a graça, aleluia, ações de graças que nós atribuímos a Ele como reconhecimento de ofertas pacíficas, ofertas de gratidão a Deus, para que nós venhamos a entender e compreender que antes que nós o amássemos a Ele, Ele nos amou primeiro, aleluia. E este exemplo que nós aprendemos hoje, que o fogo continuará ardendo em nossos corações, as cinzas deverão ser tiradas, o fogo continuará sendo bem aceso e queimando a oferta chamada ações de graças. Quando nós queimamos a oferta sobre o altar de ações de graças, aleluia, o Senhor nosso Deus a receba como um cheiro suave, aleluia, e ordena a bênção e a vida sobre as nossas vidas, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Meus irmãos, vamos ficar atentos nas palavras do Senhor, vamos ficar com os nossos ouvidos bem apercebidos naquilo que o Senhor quer falar para conosco, aleluia. Eu não vim aqui dizer que você tem que consertar o seu altar, eu não vim dizer que o seu altar está quebrado, eu não vim dizer que o seu altar está fora do lugar, mas eu quero dizer para você a importância e os propósitos da oferta que você está oferecendo diante de Deus, aleluia. Você pode ter um altar arrumadinho, bonitinho, tudo em ordem, mas o altar não tem fogo, o altar só tem cinzas, o altar está apagado, o altar não sobe diante de Deus, porque a oferta, aleluia, não é a oferta que estão ardendo de um coração sincero, um amor fraternal que você não está queimando todos os dias, aleluia, nem ações de graças que você está oferecendo todos os dias. São essas ofertas que Jesus, o nosso Senhor, Ele apraz no seu coração. É a oferta do amor sincero, é a oferta de um coração puro, é o amor não fingido, é o amor cordial, o amor fraternal, aleluia, é o amor das ações de graças, é o amor das ofertas pacíficas, das quais o Senhor agrada. Nós vemos, para encerrar, em Efésios capítulo 2, que Jesus, Ele ofereceu a Deus um sacrifício. Mas o que nós vemos nesse sacrifício de Jesus, deixa eu confirmar, Efésios capítulo 5, aos Efésios no capítulo 5, nós vemos que Jesus, Ele ofereceu uma oferta. E o mais importante é que Jesus, Ele é o sumo sacerdote, e sendo Ele o próprio sumo sacerdote, Ele é a própria oferta
que ofereceu a Deus. Era fundido. Houve uma fusão de o sumo sacerdote ser a própria oferta. Versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou, ou se ofereceu a si mesmo por nós. De que forma? Em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. É esse cheiro suave que o seu altar deve exalar o bom perfume diante de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe as vossas vidas, abençoe a vida dos irmãos que estão nos assistindo, que o Senhor continue falando em teu coração, que todos os dias este fogo continuará ardendo em teu coração, na tua vida, para queimar as ofertas de um amor sincero e dar ações de graças ao Senhor nosso Deus. E o Senhor possa receber essa oferta como cheiro suave, e Ele ordenar a bênção e a vida para sempre sobre as nossas vidas e também sobre a vida da nossa família, e de forma perpétua, de estender de geração em geração. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por este momento, agradecer a Deus pela vida da nossa irmã que também está aqui, aleluia, cultuando ao Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e também de toda a sua família. O convite fica estendido para os irmãos. Sexta-feira nós retornaremos aqui para transmitir este culto a partir das 19h30, e domingo pela manhã, a partir das 8h15, nós estaremos aqui no templo. Peço para os irmãos virem cultuar ao Senhor. Estaremos com a escola bíblica dominical sobre tempos de avivamento. Aleluia, uma lição bastante preciosa para nossas vidas, e que nós venhamos praticá-la e honrar o nome do Senhor nestes tempos tão difíceis que nós estamos enfrentando. E neste tempo que nós estamos enfrentando, Deus nos agracia com a palavra chamada avivamento. Domingo à noite nós temos o culto com a família também presencial, a partir das 18h. Venha também com a sua família cultuar o nome do Senhor. Com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus eterno e maravilhoso, nós te louvamos, Jesus, te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia, por este momento maravilhoso que nós tivemos aqui na tua casa, Senhor, falando da tua palavra, meu Deus, ensinando os teus filhos aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Meu Deus, nós estamos retornando para nossas casas. Continua com as tuas mãos estendidas, nos guardando, meu Deus, de tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite. E como nós sabemos que a tua palavra, ela é toda divinamente instruída, proveitosa, para nos redarguir, para nos instruir, para nos corrigir em justiça, para que nós venhamos diante do Senhor para toda boa obra. Senhor, nos conduze com a direção do teu Espírito Santo. Repreenda, Jesus, toda a enfermidade, todo o mal no meio do teu povo, e derrama a tua graça sobre nós, assim nós, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.